todos, meus queridos. Tomara que todos estejam bem, justamente com suas famílias. Estamos passando esses dias um pouco mais afastados, mas se Deus quiser, tudo vai passar e será só mais uma história para contar, né? Hoje estou aqui para ajudar vocês com aquelas questões que foram enviadas. São questões de revisão. E então eu selecionei 3 questões que eu acho que podem ter gerado mais dúvidas e que também são importantes para a resolução das demais questões. Então, vamos lá. Então, resolução do TD, revisão, né? Química 1, primeiro ano. Gente, então eu selecionei, né, a primeira questão que eu selecionei foi a questão 2, né? Eu acho que ela tem aí um conteúdo que vai ajudar na resolução das outras questões. Então, vamos tentar resolvê-la aqui. O sulfeto de potássio é um composto inorgânico de fórmula química K2S. Este é um sólido incolor quando puro. É raramente encontrado porque reage rapidamente com a água, produzindo bisulfeto e hidróxido de potássio. Para formar o sulfeto de potássio, os átomos de enxofre e potássio devem adquirir configuração eletrônica igual a de um gás nobre. Para isso, é necessário que... Aqui tem os dados que são os números atômicos, mas como a gente está com acesso à tabela periódica, então é mais fácil trabalhar com ela, né? E aí nós temos essas opções de A a E, né? Aqui no próximo slide, eu coloquei a resolução, né? Então, eu vou explicar aqui pela resolução, certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer esse lembretezinho aí, ó. Regra do octeto, né? Um átomo ele deve obter 8 elétrons na sua última camada, né? Tem as exceções, como é o caso do hélio, do hidrogênio, né? Que eles só possuem a camada K, então eles precisam apenas fazer uma ligação, quer dizer, eles precisam apenas de 2 elétrons para ficarem estáveis, né? Então, eu coloquei embaixo, ó, átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons de valência, tem que perder o que tem de valência, perder 1, 2 ou 3, né? E eles são classificados como metais. Eles estão aí na família 1, quem tem 1 elétron, família 2, quem tem 2 elétrons, família 13, quem tem 3 elétrons, tá? Já os átomos que têm 5, 6 ou 7 elétrons de valência, né? Estão nas famílias 15, 16, 17, tem que ganhar o que falta para 8, né, para completar o octeto deles, e eles são considerados ametais. Então, no caso da questão, o potássio K, ele é um metal alcalino da família 1. Então, isso quer dizer que ele tem 1 elétron de valência, ele é um metal. Então, ele tem a tendência de perder esse 1 elétron. Já o enxofre, o S, né, ele é um calcogênio da família 16. Então, ele tem 6 elétrons de valência, é considerado um ametal e tem a tendência em ganhar 2 elétrons. Então, voltando para as opções, a opção E, enxofre receba 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron apenas. Opção E. Então, vamos aqui para outra questão. Aqui eu escolhi foi a questão, né, a outra questão que eu acho que pode ter gerado dúvida, né? Apesar de ser uma matéria que é ligações químicas, a gente já tem visto bastante, mas eu vou resolver isso aqui com vocês, tá? Então, é a questão 4. O elemento químico X apresenta subnível mais energético igual a 6S2. Então, mais energético, quer dizer, o último a ser colocado. Esse elemento, ao reagir com o elemento químico Y, contendo subníveis 4S2 e 4P5 na camada de valência, formará um composto que terá a seguinte fórmula química e tipo de ligação, né? Então, tá aqui as opções. Eu também fiz a resolução aqui, né? Tomara que vocês entendam, mas eu vou explicar aqui também pela resolução. Vamos lá. Então, como ele disse que é o subnível de maior energia, o 6S2, então eu tive que fazer a distribuição eletrônica até chegar no 6S2. Então, está aí, né, a distribuição eletrônica, tá? Então,
como além do subir de maior energia, né, o 6s, ele também é a camada de valência, né, camada de valência A6, e como ele é o único que tem, então, tem apenas 2 elétrons de valência, então é considerado um metal. O Y, ele me falou a camada de valência, que era 4, né, que é representado pelo 4s2 e o 4p5. Então, somando 2 mais 5, 7 elétrons de valência, ele é considerado um ametal. Então, como nós temos um elemento metálico reagindo com um elemento ametálico, nós temos a ligação iônica. A gente já tem um tipo de ligação aí. Então, vamos para a fórmula, né? A fórmula, a primeira coisa que eu devo fazer é a fórmula eletrônica, que também é chamada de fórmula de Lewis, tá? Então, primeiro eu vou colocar o metal X com seus 2 elétrons de valência, tá aí as duas bolinhas representando. Se ele é um metal, ele tende a perder esses 2 elétrons. Ele é obrigado a perder os 2. Eu coloco primeiramente um Y com os 7 elétrons, como a gente já viu, né? Então, ele é um ametal, então a tendência de ganhar 1. Então, quando o X passa esse elétron para o Y, para o primeiro Y, ele já estabiliza o Y, né? Então, eu tenho que colocar outro Y, e esse outro Y ganha o elétron cedido, outro elétron cedido pelo X, né? Então, todos ficam estáveis. Sendo assim, a fórmula do composto iônico é representada por XY2, né? Porque foram usados um X para 2 Y. Tudo bem? Então, vamos lá para a terceira questão, e última que eu selecionei, que é a 8ª. Tá? Então, na tentativa de explicar a origem dos seres vivos, Miller reproduziu esse experimento às condições atmosféricas primitivas, que continham os gases metano, CH4, amônia, NH3, e gás hidrogênio, H2, e vapor de água, né, H2O. Esses 4 compostos apresentam, respectivamente, as estruturas com geometria molecular, aí está aí as opções, também fiz a resolução aqui no outro slide, né, onde eu coloquei um lembretezinho ali, ó, tá? Tem aí, ó, o número, né, a classificação da molécula pelo número de átomos, biatômica, triatômica, tetratômica e assim por diante, e a sua geometria correspondente. Então, nós sabemos que todas as moléculas biatômicas têm geometria linear, independente, né? Triatômicas pode ser linear ou angular. Angular, no caso de ter elétrons livres no átomo central, lembrando que o átomo central é aquele que possui a maior quantidade de ligações, né? E aí no desenho a gente coloca ele no centro. Moléculas tetratômicas têm também 2 geometrias, trigonal planar, ou trigonal plana, ou piramidal. Piramidal quando tem esses elétrons livres no átomo central, né? Aí temos aí pentatômica, sendo a geometria tetraédrica, também só uma opção que eu estou colocando agora. Hexatômica, bipirâmide trigonal, e heptatômica, que é octaédrica, né? Então, mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais dessas estruturas e de outras classificações, tá? Então, vamos para a resolução, né? Então, primeira molécula, CH4, que é o metano, contando o número de átomos, ele tem 5 átomos, então ele se classifica como pentatômica, e pentatômica, a gente já sabe que a geometria é tetraédrica, tá? Já o NH3, né, 3 hidrogênios e 1 nitrogênio, então tem 4 átomos, é uma molécula tetratômica, né? Então já tem 2 opções, ou é trigonal plana ou é piramidal. Vamos ver se sobrou ou se não sobrou elétrons no átomo central. Quando a gente faz a fórmula eletrônica, né, lembrando que o nitrogênio é da família 15, então tem 5 elétrons ao redor dele, e o hidrogênio só tem 1, precisa de mais um para se estabilizar. Então, quando eles fazem as ligações, né, que são do tipo covalente, tá, você percebe ali que sobra um par de elétrons livres, causando o que nós chamamos de RPEV, repulsão dos pares eletrões de valência, a molécula se deforma, não fica retinha, tá? Fica daquele jeito ali. Então, se sobrou pares de elétrons livres, a geometria vai ser piramidal, né?
Já a outra molécula, que é a molécula de H2, nós estamos vendo já que ela tem apenas 2 átomos, é uma molécula biatômica, né? Então, toda molécula biatômica, ela é linear, tá? Então, independente de qual for a molécula. Aí, a última molécula é a de água, né? Então, tem 3 átomos, então pode ser linear ou angular. Então, a gente só tem que ver se sobra ou não elétrons livres, né? Fazendo a ligação química, nós estamos vendo que sobra 2 pares de elétrons livres. Então, causa, R, P, E, V, repulsão, os pares de elétrons de valência. Então, a molécula se deforma. Então, ela vai ter geometria angular, né? Voltando aqui para o slide, para as opções, tá? Então, vai ser a geometria tetraédrica, piramidal, linear e angular, opção A, tá? Então, gente, eu tentei aqui, tá? Tentar tirar algumas dúvidas, então, dar uma clareada aí na matéria, tá certo? E aí, em breve, nós iremos nos encontrar novamente, tudo bem? Então, valeu, gente. Obrigadão aí pela atenção.